Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, o nosso podcast que dá voz ao empreendedor, à empreendedora, o CPF por trás do CNPJ. Eu sou o Vini, tô aqui com Igor Senra. Pois é, pessoal, tudo bem? Eu sou o Igor, eu sou fundador aqui da Cora e a gente tá aqui mais uma vez, mais um episódio. E dessa vez, Vini, a gente trouxe uma pessoa muito chique. Internacional. Acabou de chegar de Paris. E olha só, não é só isso não, ela escreve livros, olha só. Consegue ver aqui, ó? Então tem esse que, ó, é Paris Possível. Que ela é a autora principal. E trouxe esse aqui também, ó. Os Segredos do Sucesso. E a gente tá aqui hoje então com a Cris. Pode chamar de Cris, Cris? Pode chamar de Cris. Eu quero ver o Igor te apresentar em francês, né? Que ele fez um negócio aqui, quero ver aí. Je ne sais pas parler français. Aí, ó. É a única toda que Melhor não. sabe. Bem-vinda, Cris. Bonjour. Muito obrigada pelo convite, adorei participar aqui do Fala PJ, gostei bastante do nome. E eu venho aqui falar do meu empreender, né? Para muitas mulheres aí que querem empreender e acham que não pode ou não acreditam. Eu venho falar do meu empreender. E a sua história é incrível, a gente quer conhecer ela toda. Eu queria começar, inclusive, já vão trabalhando, né, Vini? Estamos aqui para isso. Queria começar a gente falando um pouquinho desse... que você teve uma jornada, Sim. Né? Que às vezes é difícil a gente conectar os pontos para frente, mas olhando para trás a gente consegue, né? Então eu queria começar desde quando você via a sua avó na máquina de costura até agora o que você está fazendo. Podemos fazer um arco nisso tudo aí? Eu via minha avó na máquina de costura, vivia ali embaixo, né, dos tecidos e tal. Fui criada ali, mas eu acho que em algum momento aconteceu comigo, a gente apaga isso. Ficou guardado. Ficou guardado lá atrás, quando eu fui adolescente, isso foi como se tivesse apagado para mim. Por causa de um outro parente. Por causa de pessoas que queriam que eu fizesse uma jornada X. Então, eu acho que para eu poder focar nessa jornada, eu bloqueei esse lado, né? Você colocou dentro de uma gaveta guardadinha? Uma gaveta guardadinha. Mas eu sabia que eu gostava muito de moda, porque eu sempre fui diferente. A gente não tinha dinheiro para comprar roupa. Então, mas quando comprava uma vez por ano, eu ia direto, assim, no mais fashion, diferente, né? E o meu irmão mais novo trabalhou numa banca de jornal. E eu sentava no chão da banca para ver revistas de moda, que eu não podia comprar. Então, ali já vem, né? E meu pai, ele tinha um sonho que todos os filhos estivessem em uma grande multinacional, onde ele trabalhava. Somos em 3. E todos entraram na Mercedes, numa multinacional. E eu não queria, porque também nem sabia o que eu queria. E eu tive que estudar secretariado. Na época a gente fazia o tecnólogo, o secretariado com o colégio. E foi assim que eu parti para... Me formei secretária, mas já no segundo ano eu já fui estagiar e consegui entrar nessa grande multinacional que ele dizia. Meio que para atender uma demanda dele. Não era o seu sonho, era o sonho dele. Não. Hoje você consegue ver isso, né? Vejo isso, mas eu achava que realmente eu não sabia o que eu queria. Então eu era assim, a menina que não sabia o que eu queria, não sabia o que eu queria estudar. Então tanto que eu não fiz a faculdade, isso me arrependo, mas... Tem também uma história sobre uma faculdade, não pode dizer quem eu sou de verdade, uma falta dela. Então, naquela época, com tecnólogo, você entrava em grandes multinacionais, não era como hoje, né? Então, eu trabalhei lá por 14 anos como secretária executiva. Entrei dizendo que não gostava e saí dizendo que não gostava mesmo. Entrou dizendo que entrou não gostando, saiu odiando, não gostando menos ainda. Mas lá foi o momento onde eu pude sonhar. Então eu falo assim que foram 13 anos sonhando. Todos me achavam uma sonhadora. Mas eu sonhava com essa moda. Essa moda, não sei que moda, mas eu sonhava em sair de lá, de ir para o mundo da moda. Mas que mundo era esse? Essa chama estava acesa ali. Dentro de mim. Só que eu falava só para mim. Quase ninguém sabia, né? Porque eu sempre lia muito sobre moda. Depois tive uma amiga que ela era modelo, então eu tinha a chance de ir com ela nos ensaios e eu ficava encantada com tudo aquilo, como cria o vestido, olhando como fazia aqueles vestidos, né? O acabamento. Então ali já vinha lá, né? Já vinha da minha avó e tal. Então eu acho que eu ter apagado isso por um tempo foi para seguir essa carreira de secretária executiva. E por que você escondia esse sonho?
que passava na sua cabeça? Porque eu fui, naquela época, eu era uma pessoa que eu não falava não. Assim, pro pai, bravo, pra mãe, né? Então, era muito eu bravo? não era de falar não. Então, eu sempre tudo eu aceitava, tudo muito fácil. Minha mãe fala que sempre fui uma moça boazinha, porque eu não falava não. Então, o também não falar não te leva para caminhos que você não quer, porque a pessoa também não vai saber. E mesmo que você fale, a pessoa vai, como assim, né? O que ela manda? Ela tem que ir e acabou. Então, foi assim a minha jornada. Eu acho que não falar o não, para mim, me prejudicou em muitas questões. Eu acho que prejudica muito a gente quando você não fala esse não. Sempre sim, sim, mas dentro de você está falando que não quer, que não gosta, né? Inclusive, se você passar na Anchieta, a empresa ela tem uma estrela bem no alto, no último andar lá, quando você passa na Anchieta. E eu trabalhei naquele andar da diretoria. E quando eu ia buscar café, eu parava naquela janela, é vazio aquele andar, e eu olhava para fora e eu sempre dizia para mim, tem algo lá para mim. O que eu não sei, mas eu sabia que tinha, né? E Cris, assim, e você não pode falar que esses anos que você trabalhou na Mercedes, que você jogou aquilo fora, porque... Não. Hoje, eles foram, olhando para trás, eles foram fundamentais para a crise de agora, né? Em tudo, fundamentais para o meu comportamento, eu tive que ter regras, eu sou uma pessoa, eu chego cedo, porque eu fui criada em regras de trabalho. Então, e alemãs. Ainda tem isso. Então, o alemão, ele é bem, né, rigoroso. Então, acho que eu tive muitos homens, assim, rigorosos na minha vida lá atrás. Então, mas o que me deu isso? Eu comecei a aprender a me vestir. Eu tinha que estar muito bem vestida para trabalhar lá. Ganhava bem, né? Só que eu tinha um problema que um chefe falou para mim. Eu não fazia nada para crescer lá dentro. Mas na terapia eu entendi que se eu fizesse algo para crescer, eu podia não sair de lá, certo? Então eu não ia aprender inglês fluente, nem alemão, nada. Você estava querendo deixar a porta aberta para você. Eu queria, não vou aprender isso. Então eu realmente não cresci mais e me falavam que eu tinha um potencial que eu não achava. Depois com a moda eu entendi que eu tenho mesmo. E Cris, mas até no mundo da moda, porque hoje você entrou dentro de um lado da moda que é mais corporativo. Né? Quando eu comecei. Quando você começou. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, porque no final das contas, toda a sua vivência de Mercedes te ajudou bastante a pavimentar esse caminho. Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Você tem que ter esse olhar também, eu acho que para dentro, está dentro da gente. Quem você vai ser, como você será e onde você é bom. E quando eu saí e fui para essa confecção ser sacoleira e me diziam, bateu a cabeça na pedra, né? Porque saiu da Mercedes. Secretária executiva vai ser sacoleira. Eu amava. Então, quando eu cheguei lá, aqueles tecidos, foi aí que começou a voltar aquela máquina da minha avó, comecei a retornar para esse mundo. Então, aqueles tecidos, aquele cheiro do tecido, aviamentos, eu adorava a loja de aviamentos, né? Minha avó trabalhava com isso. Então, acho que quando eu entendi que eu poderia fazer um trabalho e fui chamado, o universo conspira a favor, lembra do sonho que você corre atrás, depois ele corre atrás de você? Conta aí que o povo não escutou essa não, essa é legal. É um sonho, né? O sonho, você corre atrás do seu sonho, certo? Depois ele vem correndo atrás de você e você vai ter que parar para falar, opa, vamos agora, né? Então, o universo conspirou a favor e pelo universo, eu não sei nem explicar como, eu fui parar dentro de uma grande multinacional para criar 6 camisas femininas. Uma pessoa me viu com umas camisarias, porque essa confecção era muito forte em camisaria, e eu vendia a camisaria dela. E ela falou, puxa, a gente está precisando dessas camisas dessa multinacional. Para quê? Para evento? Eu nem sabia o que eles faziam. Tipo. E fui lá. 6 camisas. Fui meio, eu sei vender camisa. Quando cheguei lá, eu me vi ali criando essas camisas para ela. Eu criei uma camisa específica para elas. Cheguei na confecção, lembra, eu saí da multinacional, recebi uma indenização, só que eu investi numa casa da praia, então eu estava sem caixa. Aí a confecção falou, eles pagam como? 30 dias. Eu falei, mas eu não vou ter para ficar investindo, sem problema, pode fazer que eu encaro isso 30 dias. E você recebe e me paga. Foi assim que eu comecei a empreender sem caixa. Por muitos anos eu trabalhei sem caixa. Fiz 6 camisas. Quando eu entreguei, elas ficaram enlouquecidas e falaram, vem para feiras com a gente. Então você jogou num risco ali, né? Foi um risco. Que você não tinha caixa. E aí vê se eu entendi certo. Você não tinha caixa, mas você tinha um sonho. E
aquilo só ia te pagar com 30 dias, você não tinha certeza se aquelas pessoas iam amar aquilo, mas vou fazer, mesmo que você me pague com 30 dias, eu vou seguir. É isso. É isso. E me falaram até em casa, 6 camisas? Como assim vai ganhar em 6 camisas? Foram 6 camisas que me levaram para 400, 500, para salão do automóvel, enfim, né? Então eu falo, você comece pequeno também, né? Começa aos poucos, né? Não, tem que começar de algum lugar, eu fui ganhando experiência, né? E eles viram... Só que quando ela falava, você faz moda para feira? Para feira? Eu falei, faço. Você bordo, nem sabia. Eu não tinha mais tempo a perder. Eu acho que aí eu já tinha perdido muito tempo na minha cabeça, né? Eu tinha que correr agora atrás do que apareceu, vamos lá, né? Mas foi aí que eu tive uma dificuldade e tive que entender quem eu era nessa moda. Porque quem ela é? Então eles me chamavam a estilista. Eu ia para o Rio viajar com eles, viajei o Brasil com eles, fazendo grandes feiras, vestindo as modelos, e eles falavam, estilista. Não sou estilista, mas quem eu sou nessa moda? Aí eu fui fazer um curso, adoro curso livre, por isso que eu tenho os cursos livres, né, seguindo sua carreira dos sonhos. Porque o curso livre te leva a vários caminhos e você consegue abrir portas, porque você aprendeu. Então, quando eu cheguei no curso, eu fui fazer personal styling, porque lembra, eu vestia pessoas, mas eu vestia a marca. Eu vestia a marca primeiro, depois as pessoas. Sim. Então, eu fiz esse curso e ela falou, Cristina, você é uma designer de moda e você vende esse produto, né? Eu falei, é isso que eu sou. Quando eu me dei esse nome, você foi maravilhoso. Você precisava desse rótulo, né? Esse rótulo, porque quem sou eu nessa moda? Vendedora de camisa? Criadora de... Ou a sacoleira? A sacoleira? Então, aí eu já tinha parado com a sacoleira, né? E comecei a criar. No primeiro evento dessa multinacional, eu comprei pronta entrega, porque eu ainda não sabia que eu podia criar, eu mesma. Então, fiz um trabalho lindo com a pronta entrega. No outro, falei, vou criar. Eu criei as camisas e aí comecei a ficar forte em camisarias, né? E fui entender também, quando eu fiz esse curso, eu fui fazer a harmonia das cores, porque o cliente chegava com uma cor e a roupa tinha que ser... E eu tinha que explicar para o cliente que muitas vezes essa cor não estava no mercado. Sim. Né? Correto. Então eu fui entender o meu trabalho. Você precisa fazer cursos, eu não tinha faculdade, mas eu tinha que entender o que eu estava fazendo. E Cris, e tinha uma coisa que eu acho que é interessante também, que... Também a Mercedes te ajudou a entender e até ter o mesmo vocabulário do seu cliente, né? Quando eu sentava na mesa de diretoria, porque eu comecei a participar com diretores. Lembra eu lá atrás, aquela menina que não falava não, tinha medo dos diretores, que eles eram bravos, de alemão. Eu tive que fazer um trabalho na terapia de enfrentamento. Eu não era mais aquela menina secretária abaixo deles. Né? Então, ela falava, sente naquela mesa e negocie. Você hoje é uma empresária e você está ali no patamar. De igual para igual. De igual para igual, mas eu tinha muita dificuldade. Imagina. Então, eu tive que fazer isso. Então, quando eu sentava na mesa, eu mostrava o projeto, eles falavam, nossa, mas você tem nossa linguagem. É porque eu fui secretária, arrumava essas mesas de reunião. Mas foi legal porque eu me senti muito segura lá. Então, por isso que eu ganhei muito mercado. Trabalhei para grandes multinacionais em feiras. Eu fiquei muito forte nesse mercado por 20 e poucos anos. Porque eu conhecia esse mercado, né? E fui entendendo o que eu podia melhorar. Então, eu criei a Estúdios Moda. É o estúdio da moda, onde você vai poder criar o seu evento de moda, desde a criação, o desenho, a produção, cabelo e maquiagem. E fui incluindo cada coisa ali que eu precisava. Né? E aí a gente sai, ó. Vamos fazer uma recapitulação aqui. Na Mercedes, uma Cris que ainda não conseguia falar não. Sim. Que tinha um sonho, mas que estava ali falando sim para as expectativas das outras pessoas. Trabalhando por dinheiro. Trabalhando por dinheiro. E também, mas assim, né? Você tinha um sonho, talvez você poderia ter dinheiro em outro lugar, mas naquele momento você não estava seguro o suficiente ainda para sair. Não tá. Tem um momento que você fala o não, que é o momento que você vira nessa coleira. O que mudou na cabeça de Cris? Foi difícil para os outros ouvirem o meu não. Estavam acostumados eu a aceitar tudo. Eu sempre fui chamada de boazinha, porque eu aceitava tudo estava bom. E foi difícil para os outros, mas para mim foi maravilhoso quando eu falei, não, agora eu vou fazer o que eu acredito. Libertador. Libertador. Mas como que você chegou lá? O que passou na sua cabeça mudou de uma pessoa que nunca falava não para pessoa que conseguiu falar o não ali? A terapia ajudou? Então, eu fui para terapia antes de sair da Mercedes. Eu fui para terapia para trabalhar essa Cristina que estava lá muito guardadinha. Me ajudou muito, muito. Consegui enxergar essa mulher que havia em mim, que eu não enxergava. Eu acho que eu não enxergava. Que estava guardadinha lá dentro da gaveta. Estava dentro da gaveta. E eu vejo muito nisso hoje ainda, né? E acho que a mudança foi assim, quando eu vi que a Mercedes ia abrir um pacote
que era o último pacote para você sair da empresa, eu falei, é esse. Só que eu não contei para ninguém, nada em casa, para ninguém podia saber, porque se eu falasse... E todo mundo tinha opinião, ninguém ia né? deixar, eu não ia falar não, né? Então eu entrei lá, sentei, e o meu chefe falou uma coisa para mim interessante. Eu tinha um filho de 2 anos nessa época, e eu queria muito estar almoçando com ele, levar para a escola. Eu acho que empreender também traz essa vantagem, participar mais. E aí ele falou para mim, que bom que você resolveu isso, porque você não está nem lá, nem cá. Entendeu? Ele sabia disso, ele via isso, que eu não estava nem lá, nem cá, eu estava muito dividida, né? E foi aí que eu entrei no pacote. Estava tudo pronto, eu assinei, e agora para falar em casa? E agora para falar? Ah, você já chegou com tudo pronto em casa. Falei pro meu marido, entrei num pacotão. Como? E meu pai foi o último a saber, ele não gostou. E ele ficou bem chateado comigo, né? Mas eu resolvi que é agora, ou tudo ou nada, né? Era aquela hora. E quando eu olhei a minha idade, eu falei, meu Deus, quando que eu vou para esse mundo, né? Na época você tinha qual idade? Eu ia completar 40, perto dos 40, uns 38, 39. Eu acho que a idade que você fala, não quero mais. Aos 60, então nem falo. Que aí já é demais. E aí, então, você tem essa coragem e você vai para um lugar que é o início de carreira de novo ali, né? Você fez uma grande mudança. Talvez. Mas todo mundo achando ali que eu ia criar filho só, né? Porque foi a sua versão. Foi a minha versão, eu quero ficar com meu filho. Realmente eu queria, tadinho, né? Porque eu queria mesmo. Queria ficar mais com ele. Tanto que eu saí de lá, a primeira coisa que eu fiz, eu parecia aquelas crianças olhando loja que você nunca viu. Eu fui para a Argentina encontrar meu marido com meu filho. Foi uma felicidade, porque eu trabalho desde 17, né? Então, eu também foi libertador eu poder ter tempo livre e tal, né? Então, nesse 1 ano, eu fiquei mais assim com ele e vendo. Foi aí que chegou essa confecção para mim, sabe? Mas aí eu falo isso. Você quer tanto que as portas vão se abrir. Começaram a se abrir. Mas, de certa forma, também, né? Você tem que estar pronta para a oportunidade. Se você estivesse trabalhando na Mercedes, você não ia nem ver a oportunidade, não ia nem ver. Não tem como. Talvez você possa fazer um plano B, que eu acho, se você perguntar assim, onde você errou se você voltasse no tempo? Eu acho que eu teria me dedicado mais ao inglês lá dentro, entendeu? Eu teria feito cursos paralelos, que eu poderia fazer, né, tanto à noite, então eu não fiz, eu fiquei lá aquele tempo esperando o que a Cris gostaria de ser. Mas você mesmo falou aqui com a gente que boa parte da explicação para isso é que você estava com medo de fato criar raiz ali, né? Você queria deixar a sua porta meio aberta, então e tanto que parece fazer sentido, sabe? O chefe falou para mim, Cristina, você era para estar num cargo de diretoria, secretária de diretoria. Eu não sei porque você nunca quer. Eu sentei uma vez para fazer uma entrevista para uma vaga e eu fui embora e o meu chefe falou, você sabia que ele achou que você não queria? Ele falou que você mostrou o tempo todo que você não queria. Então ele acabou ficando com outra moça. Eu, como assim? Porque acho que eu ia mesmo. De certa forma, devia ser. Ele conseguiu ler isso, né? Teve uma habilidade de ler isso. Era bem claro, eu acho que em mim, sabe? E deve ter sido um alívio. Quando ele falou assim, não vai ser eu. Ufa, porque elas iam para a secretária de diretoria e era muito trabalho, elas eram e eu, né, com um filho já pequeno, eu queria ter mais tempo para ele. Nesses 2 anos, falar a verdade, meu chefe estava certo, eu não estava lá nem cá. Então foi aí também que eu fiquei pensando, quem sou eu na fila do pão, né? Será que eu vou ser sempre assim? É infeliz? E tem uma coisa também muito importante, que as mulheres... Quando você tem um casamento muito longo, você acha que às vezes nada tá bom ali porque não tá bom ali. Na verdade, eu não estava bem comigo. E você vai achar que não está bom em outros terrenos. É claro. E na verdade eu entendi que a moda me trouxe eu ficar feliz em todos os terrenos. Entendeu? Olha que legal. E aí, cortando um pouco de história para também contar o que você faz hoje, né? Isso. Hoje você tá em Paris. Aí eu entendi que eu podia tudo, né? Aí agora ficou... então, mas... Lá no curso, foi sua primeira ida a Paris. Quando você começou Na verdade, eu já estava 20 e poucos anos aí no mercado. Aos 53, abriu a vaga de tecnólogo designer de moda. E meu marido, ele sempre gostou que eu estudasse. Tal. Ele falou, por que você não faz 2 anos? Eu falei, mas eu ainda trabalho, né? Muito, eu estava trabalhando muito com feiras. Aí, mas era perto de casa, uma faculdade. Eu falei, eu vou. Por que não?
Pra mim, era mais pra mim mesma, porque as pessoas com quem eu trabalhava achavam que eu, fiz pós em Milão, sabe assim? Porque eu sabia muito de moda. Então, eu fui fazer... E o conhecimento prático, né? Eu tinha um conhecimento prático. Eu fui de chão de fábrica, né, na moda. Eu frequentei ali o chão do corte, desde o corte, do rolo de tecido e tal. E quando eu cheguei nessa faculdade para fazer o tecnólogo, que eu acho que era muito para mim, aquela faculdade que eu não fiz, eu me deparei com o primeiro semestre, eles foram para Paris. E eu falei, agora que eu vou. Eles não. Toda a turma. Vocês, né? Então, foi a turma da faculdade, a professora levou um grupo de várias faculdades ali, e da Vila Mariana, seria eu, de São Bernardo, uma pessoa, e acho que da Zona Norte eram vários, a gente foi em 14. E eu cheguei em casa, falei, vou para Paris. Como assim? Porque eu já viajava com essa multinacional, eu já viajava muito, assim, pelo Brasil. Mas eu sempre fui para fora, assim, mas com a família, né? E Paris, no final das contas, é a capital da ido, moda, né? E eu falei, eu vou, e realmente, assim, muita terapia para poder falar, eu vou mesmo, né? Era aquela pessoa, a sua terapeuta você comentou que é uma pessoa que está com você há muitos anos, né? A gente faz um trabalho transpessoal, que é a terapia muito de energia. Né? Eu acredito muito em energia. Então, eu faço esse trabalho de energia. Só vem para você coisas boas e pessoas boas, porque a sua energia está conectada a isso. Né? E a Cris, Igor, ela parece que é uma pessoa que ela vai decidindo a coisa na cabeça dela. Vai matutando, vai construindo estrutura. Eu não me programo muito, não. Do nada ela decide assim, fala assim, vou fazer isso. Vira pra família e fala, e a família desespera. Eu fui pra Paris, vou pra Paris. E aí, conversa aqui, conversa ali com a família, que não queria muito que eu fosse e tal. Falei, não, eu vou experimentar isso, eu tenho que ver isso, eu tenho que ver o que é. E tinha algo lá pra mim, né? E eu cheguei lá, eu acho que quando eu cheguei lá, e esse livro... Ele fala o segundo, que esse é da minha transição de carreira. Esse fala dos meus perrengues, quando eu cheguei a primeira vez em Paris. Que me perdi e tudo mais. Porque, inclusive sem saber falar francês. Sem saber falar francês. Meu bonjour ainda era ruim também. Não, porque é difícil mesmo. Só que eu fui com um grupo, né? Eu estava com esse grupo. Não fiquei no hotel deles, porque já não tinha mais vaga e tal. Mas quando eu cheguei lá, eu não sei explicar o que aconteceu comigo. Foi de uma emoção, sabe? Passou um filme na minha cabeça. Aquela menina lá atrás, estar ali em Paris. Eu pensei, eu quero que outras mulheres vejam isso. Vejam essa moda, esse mundo da moda. E quando eu entrei nas exposições, foi algo que eu só pensava nisso. Como que eu posso? Como que eu poderia mostrar isso para mais mulheres, né? Então, na volta, ficamos 10 dias. E eu fui em janeiro, que era muito frio. E muito frio mesmo. É frio, mas é lindo também. Lindo, mas é muito frio. Eu não vou mais no frio. Também não... Aí, quando eu voltei, eu pensei, eu quero fazer o projeto que essa professora faz, mas diferente. Eu não quero, sim, ir Louvre. Eu queria levar para moda, porque eu vi muita moda, pra alta passarela. costura. E aí tem uma coisa que eu trabalhei muito na terapia. Quando você vem, né, de uma cidade de São Bernardo do Campo, bem chama interior, né? Se você vai entrar... Criou com 1 milhão de habitantes. Se você vai entrar numa Dior, que é uma alta costura, você não compra. E lá atrás eu achava que, como eu não comprava, eu não tinha acesso, eu não podia entrar. Isso mudou meu pensamento quando eu cheguei em Paris ver a moda, porque lá é diferente. Então eu falei, posso entrar sim. Posso entrar, posso ver, posso pegar, posso... Então eu comecei a criar esse meu mundo de alta costura, estudar muito. Eu voltei, fiquei 3 anos estudando sobre Paris. Tudo, quem fazia isso, quem fazia o tour, como que era, como não era. Sabia tudo. Foi nesses 3 anos que eu estudei e falei, já sei. Eu quero montar meu projeto para Paris levando mulheres. Ô Cris, e nesse momento... a visão das pessoas já era diferente, assim, do que você fazia? Porque por muito tempo foi um negócio que você tinha Já era diferente. Já era diferente. Eles já olhavam para mim uma empreendedora que trabalhou... Até as pessoas mais próximas ali. Sim, todo mundo, todos. Até quem falava, ela brinca de trabalhar, mas no fim vira o potencial, né? Porque eu trabalhei para as grandes multinacionais, fiz 3 salões do automóvel, só para a Cherry foram 2 anos seguidos. Então, realmente, eu fiquei muito reconhecida nesse mundo da moda corporativa. E Cris... E qual que é a dica que você dá para transformar? Porque no primeiro tinha uma visão sobre a Cris, né? Que tá doida, tá saindo da Mercedes, o que é isso, né? Para essa, assim,
olha que empresária de sucesso, como que as coisas estão dando certo. Como que faz? O que aconteceu e qual que é a dica que você dá para outras pessoas, outras mulheres que estão querendo fazer uma transição parecida? Olha, acho que a dica primeira que eu dou, vou até olhar para a câmera, é acredite em você. Se você não acreditar, você não vende o seu projeto. Então, quando eu chegava em mesa de diretoria para vender aquele projeto, eles colocavam a maquete, eu vinha com toda a produção, o que elas iriam usar, o que os homens iriam usar, eles compravam. Porque eu acreditava no meu negócio, eu comecei a acreditar em mim, passei a acreditar mesmo. Então, se você não acreditar, você não consegue. Mas o que você faz para acreditar, assim? Porque... Tem que vir de dentro, assim, para mim vem de dentro. Tem que ser genuíno, né? Genuíno, é diferente. É um chamado, você tem que se escutar mais, é fazer terapia. Tem que se escutar. Eu acho que a terapia, eu não tenho dúvida que para mim a terapia ajudou muito, porque eu não sou uma pessoa assim, eu vou mudar hoje, não sou. Eu tive que a terapia foi me mostrando onde eu estava errando, por que eu não estava acreditando, quais eram minhas crenças limitantes, por que eu vinha com essa menina que não consegue, não vai fazer, né? Quando coloca um caminho para você e você tem que mudar, mas eu acho que eu passei a acreditar também quando o feedback vinha dos grandes lá, das feiras, falava, nossa, quando eu sei que você está na feira trabalhando, eu durmo. Tipo, um diretor falando isso. Interessante. Entendeu? Então fala assim, é o dinheiro. É o dinheiro também, porque quando eu passei... É que todo mundo é o seguinte, você empreende, você ganha bem? A primeira pergunta. É quanto você ganha faz quem você é, né? Se eu ganho muito bem, eu sou uma grande empreendedora. Não é só assim, não é só isso. Eu acho que você é um empreendedor e faz bem quando as pessoas também elogiam. Eu ouvia muito isso. Elogio não enche barriga. Não, mas elogio faz você continuar, faz você melhorar, te empurra, né? Te empurra pra frente, sabe? E te dá um combustível ali pra continuar acreditando em você, né? Porque, talvez o primeiro passo ali é você e você. Acredita em mim. Tem alguns motivos aqui. Mas a pessoa fala assim, realmente esse é um negócio que é muito bom, Cris. Então, então dei mais uma fichinha ali no acreditar em mim. É isso que você tá falando, né? E eu nunca fiz propaganda do meu corporativo, moda para corporativo, sempre foi indicado. Ligava, eu cheguei em BH uma vez no hotel, uma pessoa me ligou, meu chefe soube que você está aqui, ele quer te ver agora, vai mandar um motorista. Quem falou? Essa empresa falou de você. Então sempre foi assim, eu ganhei nome no mercado. E aí você vai se sentindo muito importante. Aí tudo que falaram de você, você fala, olha, era mentira. Então era mentira, né? Que eu não podia, que eu não conseguia. Então, mas eu tenho certeza que, não vou falar muito sobre o segredo do sucesso, que tem que ler meu livro. Boa. Tá aqui? Tá, no primeiro Segredo do Sucesso, eu falo qual o meu segredinho. Olha aí. Já fica o teaser. Já puxar aqui, ó. Guardar aqui, ó. Sai pra lá que eu vou ler antes. Não, porque o Igor, eu queria apresentar o livro. Aí a gente pegou o livro ali, a Debs do nosso time aqui pegou o livro, passou pra cá e Igor fez assim, ó. Pegou o livro. Puxou pra cá e ficou ali. Comigo. Então, o livro tem uma dedicatória para todos do Fala PJ. Legal. Então, para todos lerem, né? Que eu tenho certeza que vão gostar. E eu acho que depois que eu me vi mais estruturada, tanto financeiramente, com a idade, já me aposentei, né? Já ando de metrô de graça. Então, eu vi que eu posso agora fazer também o que eu acredito e até deixar de ganhar por isso, sabe? Vou para uma palestra, muitas palestras, eu faço palestra em escolas estaduais, que eu acho tão importante, aquela Cris que foi do estadual, né? Alguém falar para você que você pode. E eu já começo assim na tela, não importa de onde você vem, mas importa para onde você vai. E com isso, hoje eu posso lançar meu livro, eu vendo meus livros eu mesma, né? Esse outro está nas plataformas digitais. Então, hoje eu posso levar essa palavra. Então, eu acredito que hoje, a minha posição hoje é levar essa palavra para aquelas cristinas que estão aí tentando ir para algum lugar e ainda não sabem, não se olharam para dentro, né? E dentro do seu negócio hoje, conta para todo mundo, assim, o que é as coisas principais que você faz hoje? Hoje, a principal é a minha escrita, né? Hoje eu trabalho muito com esses livros em café de mulheres, eu vendo, eu fiz um banner, coloco minha mesinha. Então, todo mundo acha também que empreender é só glamour. Já não era lá com o corporativo, porque eu ia para as agri-show da vida e a malinha ali puxando na terra, né? Então, eu falo, cadê o glamour? Mas eu não tenho problema hoje de ir para um café na Paulista e levar uma malinha cheia de livro, colocar minha mesinha no café, meu banner e vender. Legal. Eu não tenho problema com isso, porque eu gosto de vender o meu produto, eu gosto de passar isso. Então, hoje, o meu trabalho são com os livros, eu estou escrevendo o terceiro agora. Já comecei ali escrevendo na volta de Paris.
E as palestras, café, eu dou muita palestra, eu gosto de ir para os cafés falar disso, né? E ainda faço algum trabalho no corporativo, porque tem cliente, então, isso também é legal, quando você fala, é só o financeiro. Cliente de 5 anos atrás, antes da pandemia, você fala, o cara, uma grande empresa no Rio, ele parar e falar, vou ligar para Estúdios Moda. Né? Caramba, vou ligar para Estúdios Moda. E ele quis que eu fizesse em dezembro 1.050 uniformes. Eu renovei todos os uniformes da fábrica dele. E eu, mas eu não estou mais trabalhando tanto com isso. Ele, por favor. Acabei fechando isso, fiz, entreguei. Quase como um favor. Não fiz, eu vi também que quando eu vejo que dá para ganhar também, eu vou fazer. Aí eles falam boba, assim, né, atiça outro lado, não, né, lá em casa brincou assim, ó, quando me vê com uma linha vendendo livro, pegando um projeto, ou ela vai viajar para fora, porque ela quer dinheiro. Alguma doideira vai fazer. Eu entendi que eu sei ganhar dinheiro. Também, né? Legal. Com esse meu trabalho. Do seu jeito. Do meu jeito. Nos seus termos. Nos meus termos. Eu não acreditava naquele CLT. Eu não acreditava num chefe assim, autoritário, que gritava. Eu sofri muito com isso. Então, eu acreditava num trabalho... Eu nem sabia que era empreender, mas eu acreditava num trabalho onde os meus parceiros são importantes. Os meus fornecedores, o mais novo, tem 25 anos comigo, sabe? Então, antigos. Por quê? Eles acreditam em mim. Eu acho que você tem que ter muita responsabilidade, sabe? Pague primeiro os seus fornecedores. Depois, porque muita gente... eu não consigo mais trabalhar, estou sem costureira. Você pagou em dia? Você pagou ou você deixou ela para depois? Não. Então, eu acho que o empreender, também você tem que ter esse olhar para o outro, uma parceria. Não é só eu ganho. Eu acho que é muito legal, até assim, vale tentar a gente entender o que é empreender para você. Você trouxe algumas coisas aqui, mas eu entendi que tem um a mais. O que é empreender para a Cris? O empreender para mim é acreditar que eu posso ganhar dinheiro e criar projetos. Eu me descobri criador de projetos. Eu nem sabia que eu era. Então, eu descobri isso também. Então, acho que empreender para mim é você poder criar um projeto que você acredita, do jeito que você acredita. E ganhando dinheiro com isso. Porque quando eu vou para Paris, as participantes pagam, né, o meu trabalho de 5 dias com elas, né? E eu vi que eu poderia ganhar dinheiro até em euro. Imagina. Aí é bom. Mas eu já ganhei dinheiro em dólar várias vezes, porque teve uma cliente dos Estados Unidos que me contratava para fazer as camisetas, tipo 500, 300 camisetas aqui em São Paulo. Ela vinha para um evento. Olha, quanto abertura, quanto nicho dentro e quanto nicho dentro de um trabalho. Então eu falo, não foca, eu vou fazer uma xícara, eu vou fazer essa xícara, mas o que você pode fazer melhor com ela? O que pode vir junto com essa xícara, né? Então eu descobri que a Estúdios Moda, ela foi aumentando os nichos. Por quê? Você está aqui trabalhando em polo e camiseta, produzindo bastante. Parou o polo. O que você faz? O cliente não compra mais polo, mas o que ele está comprando? Está comprando roupa para os modelos, né? Chegava as caixas, empreender também, eu acho que é ter esse olhar, é escutar. E olhar, eu via as caixas chegando, e eles abriam e distribuía. Eu não via ninguém contando. Quando chegava na fábrica, eles me ligavam, olha, faltou tal, faltou isso, faltou aquilo. Como você vai comprovar que faltou? Eu sei que minha turma contou bem. Então, o que eu fiz? Falei, eu vou melhorar isso. A gente filmava colocando dentro da caixa. 1, 2, 3. Quando falava faltou, eu vou te mostrar o vídeo. Aí ele já, não, é que eu pedi menos, Veja bem, né? Veja bem. Outra coisa também que eu vi para melhorar meu trabalho, eu colocava a grade já na caixa. Quando abria, a grade estava lá, porque ele não tinha como fazer isso. As agências só mandavam, né? Então, as minhas modelos recebia tudo arara, já com as fotos nas roupas, foto dela, para ela olhar e entender que é dela. O que combina cada coisa, né? Então, todo o meu trabalho foi feito com esse olhar. Então, acho que empreender também é você abrir o olhar para você ver onde você também pode ganhar dinheiro. Eu entendi que eu poderia levar meninas para fazer a unha das meninas, porque ele reclamava que elas iam com a unha mal feita. Eu falei, peraí então, vou te fazer um orçamento, eu vou levar uma equipe. E aí foi. Você colocava no pacote já. Já punha no pacote, que nem maquiagem e cabelo eu não fazia. Só que a agência de modelos, elas entregavam a equipe dela. Só que quando eu olhava a roupa que eu criei, com tanto trabalho, e o cabelo que estava ali, eu falava, não combinou? Já sei. Aí eu no falava, próximo já vem. Aí eles brincavam assim, cabeleireiro. mas dá para você falar tudo que você faz, porque a gente não sabe? Não, eu tenho equipe. Eu já era assim, eu tenho a equipe. Eu acho que também o universo, ele conspira muito a favor quando você já fala, eu faço. Eu já faço. Não, eu já tenho minha equipe. Não tenho nada, eu vou procurar, mas vou achar essa equipe boa. Eu vou resolver. Eu vou resolver. Eu acho que no trabalho eles falavam isso também, ela resolve, né? Então, mas lembra, eu venho do corporativo.
tinha que resolver lá, né? Com os diretores, gerentes e tal. Tem uma coisa interessante que a gente conversou no off, eu queria trazer pra cá. Que você falou que você ficou muito tempo vivendo um sonho que não era seu. E que teria mudado, enfim, que você falou que empreendeu tarde. A gente tava conversando de... você tava falando, né? Que, cara, talvez você teve que viver isso tudo pra você chegar no momento que você tá e viver o sonho que você tá agora. Era o momento exato, talvez, né? Era o momento exato. E parece que sim. Muita gente passa por isso também. Mas eu não sabia, eu ficava reclamando. Puxa, se eu tivesse feito isso antes. Puxa, se eu não tivesse entrado na Mercedes. Mas chegou uma hora... Não, se você não tivesse entrado na Mercedes, você não teria vendido pro corporativo. Então, tudo também é um caminho, sabe? É muito doido, né? É muito doido. Isso é muito legal. Só que eu ficava reclamando e eu achava que, né, poxa, ele me colocou lá, não era meu lugar. Mas depois eu entendi tudo isso. E quando eu entendi, eu falei, vamos usar isso, vamos usar as ferramentas que eu tenho, que armas eu tenho. Eu não tinha uma faculdade, eu não tinha uma pós em Milão. Você chegava às vezes eu ia em palestras, não, porque eu fiz pós em Milão, você já saía de lá pior do que você entrou, né? Porque você tá vendo ela falar coisa, como é que eu vou chegar lá? Então, não, e tanto que minhas palestras hoje não é sobre a faculdade que eu fiz, não, é sobre o acreditar e o que acontece mesmo, porque tá precisando disso. Não tá, eu tenho 5 faculdades, não sei o que, você... Poxa, mas eu não tenho. Não, eu vou falar para as meninas reais que também não têm a faculdade. O que elas podem fazer para melhorar, né? E para quem tá no mesmo momento de quando você tá saindo da Mercedes ali, indo para empreender ou indo para criar um projeto novo, que dica que você dá para essa pessoa que tá nesse momento? Que é aquele momento de desespero que você não sabe o que vem pra frente. Né? Que moda era essa, né? Que moda é essa? Que moda era essa, O que essa garota tá arrumando? Que moda era essa? Mas hoje, então eu acredito que se ela tá saindo para fazer algo que ela quer fazer, ela já sabe o que. Era moda, né? Então eu vou entender comigo que moda é essa, o que eu poderia fazer com essa moda. Então, como começo, ler mais, estudar. Hoje tem muito online, que hoje não tinha na minha época, né? Eu fui acontecendo, né? Eu fui caindo, levantando. Então eu falo que elas têm que ir para a intuição. Eu acredito muito, eu ouvi muito isso de homens, porque os homens são mais racionais. Então eles falam, empreender com a intuição, imagina. É empreender com a intuição. A minha intuição, sempre que eu usei, eu acertei. E quando eu não usava, errava. Então eu aprendi que a minha intuição me mostra o caminho. Então ela tem que ir para a intuição dela, o que está dentro do coração. E eu acredito esse empreender mais emocional. Eu não empreendo racionalmente. O que mexe com o seu coração. E tem um negócio também que talvez seja... Eu vou perguntar aqui, assim... Que talvez seja começar, né? Começar. E às vezes não tem muita coisa. Igual você falou, apareceu um pedido de 6 camisas, você pegou o pedido de 6 camisas. Lembra, eu falo isso também nas minhas palestras, sobre você entender as oportunidades. A oportunidade, ela bate na sua porta. Só que ela vai bater de novo. Então, quando bater e às vezes não vem escrito assim, oportunidade, olha aqui, mas lá atenção. Dentro, a sua intuição vai lá. Olha aquilo. Testa isso aqui. Algo dizia para mim, vai para Paris, vai com a faculdade, vai lá, entendeu? Né? Eu sempre tive isso dentro de mim, tipo, vai lá, né? Por exemplo, quando eu falei com vocês, né, com Cora, vai lá, pergunta para eles, o que é esse Fala PJ? Eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre... Que isso é um caso legal. Ela mandou a história dela. Contou a história dela. Eu assisti um PJ. Assistiu e contou e falou assim, quero contar minha história também. Porque tava lá, você quer contar a sua história? Aí, ó. Eu sou contadora de história. Tá vendo, gente? Aí, ó, eu falo com vocês, isso acontece, tá vendo? Aí eu vi, eu falei, eu tava há pouco tempo no Cora, né? Porque, na verdade, o Cora veio para mim porque essas participantes de Paris, eu não estava com uma conta aberta, porque como eu não faço mais o corporativo, eu não estava com uma conta PJ. Porque os livros eu não vendo no PJ. E eu falei, agora preciso de uma conta, né? Elas vão pagar, elas queriam boleto, não queriam cartão de crédito. Aí um rapaz novinho que já trabalhou para mim, inclusive ele foi para Paris com a gente, ele falou, Cristina, faz o PJ do Cora, é maravilhoso, não sei o quê.
Eu falei, sério? Mas eu vou saber mexer? Vai saber, porque o Cora é maravilhoso. Aí eu entrei lá para ver, eu vou tentar sozinha. Aí eu falei, nossa, como é tudo muito fácil, cadastrei, não sei o quê. E realmente, então, eu fazendo isso, eu recebi um e-mail, eu acho que eu recebi um e-mail depois que eu fiz, do Fala PJ. Fala PJ. E eu olhei e falei, que isso, Fala PJ? Eu assisti uma pessoa falando do seu empreender e falei, nossa, acho que eu queria estar aqui. E onde é que ela está hoje? E aí eu falei, queria estar aqui, agora eu sei que eu posso, né? Aí eu falei, quer saber? Aí tava ali, envie seu e-mail. Eu falei, eu tinha até esquecido, enviei o e-mail e tal, expliquei ali, olha, eu acho que meu assunto seria legal, tem os livros e tal. E quando eu recebi, falei, eu tinha até esquecido, entendeu? Eu falei, olha, tá me chamando. É verdade, eu pedi. Então eu gostei muito e eu achei legal porque, mesmo eu estando ativa, né, eu gosto de estar muito ativa, eu estudo francês, eu faço aula de dança, faço pilar, eu sou bem ativa. Mas eu tenho a idade, vou fazer 62, então com a idade você tem certa dificuldade nas plataformas. Eu sei muito Instagram, porque é da moda, mas as plataformas de banco eu não gosto, eu nunca gostei, eu sempre tive medo. Tal. Eu também nunca gostei de nenhuma delas, até conhecer o Cora. Não, e eu também, até conhecer o Cora. Mas porque... ele é clubista, você falando aqui porque o Cora pra mim, ele vem muito fácil pra gente, que já usa computador, já usa Instagram, então... Qual seria a dificuldade, né? Porque eles complicam muito. E aí o Cora não, entrei, cadastrei, eu mesma fiz o boleto, fiquei tão animada. E aí eu fiz os boletos para ela. Mesmo, é facinho, então tem ali pergunta. Então foi muito fácil. Tanto que ele falou, nossa, você nem precisou perguntar? Eu falei, porque eu soube fazer tudo. Então, realmente, eu acho legal, porque tem muita gente empreendendo hoje aos 60, aos 50. Isso mesmo. E essa plataforma, outro dia eu também falei para uma amiga que estava precisando, vai pro Cora. Porque é uma plataforma fácil. Eu acho que hoje, mesmo empreendendo, fazendo tudo isso, tem que ser uma plataforma para mim que eu vou entender. Não aquelas dificuldades que eu entrei já e saí. Mas nesse não. Então, por isso que o Cora, além de ser uma plataforma muito boa para se trabalhar com o PJ, me trouxe aqui, ó, no podcast. Chique demais. E Cris, tem um negócio que a gente acredita muito aqui, que é o seguinte, que toda pessoa que empreende acaba tendo que representar vários papéis ali no dia a dia da vida dela, né? Foi tudo. Então, no seu caso, você era designer de moda, você também... Contadora. Não é? Em algum momento você tinha que fazer o financeiro, tinha que contratar, tinha que saber qual fornecedor, enfim. Negociar, que eu nem sabia que eu sabia negociar. É isso? Eu não tenho a menor dúvida que você sabe. Eu sei. Hoje eu sei. Os meus fornecedores falam, você é boa de negociar, você consegue uma porcentagem de entrada que a gente não consegue. Porque eu entendi também que a conversa tem que ser clara, né, com o meu cliente, entender o que ele quer, né? Então acho que tudo isso fica muito fácil quando você ouve e você também é ouvido, né? Quando eles confiavam no que eu passava o projeto, era legal, dava tudo muito certo, né? Mas lógico que teve vários erros, ainda eu vou fazer um livro sobre os perrengues do corporativo da Cristina. Mas antes de sair o livro, você vai contar pelo menos um ou dois aqui para nós, não vai? Eu também fiquei curioso aqui. Acho que o meu maior erro, assim, foi um erro que eu entendi lá atrás, que se eu errasse, eu chorava. Porque eu aprendi lá no corporativo que eu não podia errar, né? Que errar era burra, era isso, era aquilo. Então, o meu erro... Tinha gente que gritava. Gritava comigo. Então, imagina, errar para mim era ser burra, era não conseguir. E conforme eu fui empreendendo, já estava com uma grande multinacional, já fazendo feiras, todo, viajando com eles. Eu deleguei demais. Aí eu aprendi que meu erro é o meu acerto. Se você erra uma vez, você não pode errar 2, 3, né? E teve um erro muito ruim, que as camisarias eram várias, foram pro Guarujá. E essa pessoa que eu deleguei, ela ficou de pegar as camisas e levar pro Guarujá. Eu nunca deveria ter feito isso. E ela não chegou, ela não chegava. O evento acontecendo no Guarujá, eles tiveram que pôr van para subir para São Bernardo, para estoque de polo que ele tinha para levar, para vestir, porque eles estavam sem a camisa do evento. Nossa. Eu quase surtei, né? No fim eu entendi que ela não pagou. Aí lembra que eu falei? Cuidar dos seus fornecedores. Se você fizer tudo direitinho, você vai ficar 20 anos com o mesmo fornecedor. Eu passei a parte de um dinheiro, não pagava tudo, sempre dei a porcentagem X que dava para você começar a trabalhar. Mas ela ficou devendo para quem pregava botão lá no Brás. Amigo, não pagou o fornecedor, esquece. Ele segurou as minhas camisas. Caraca. Não pregou botão. E eu fui atrás dela, com o que está acontecendo, eles me ligando, diretoria. Nossa, foi um caos. Eu chorei, né? Eu falei, eu não quero mais fazer isso, eu vou parar. Mas aí eu entendi, falei, bom, o que você tem de camisa? Eu tenho X camisas, tá.
leva para lá. Ela levou, chegou lá, me ligaram que estava indo amassada. Imagina, não dava para fazer um bom trabalho. A diretoria me chamou para uma conversa e falou, eu quero você na mesa tal dia, você e marketing. Que trabalhávamos todos em conjunto. Sim. Aí você também aprende a trabalhar em conjunto, né? Mas lembra, eu sabia porque eu trabalhava lá na Sim. E fui para a reunião e ele falou o que aconteceu, eu fiz meu relatório. Foi isso aqui o meu erro. O meu erro foi eu deleguei, eu não sabia que ela estava devendo, porque se ela falasse para mim, Cristina, as camisas não vão sair, eu teria pago os botões para ela. Ou você teria achado um outro caminho. Foi uma aí. conversa, ela não fez isso, entendeu? Então eu falei, não abriu o jogo, né? Não foi abriu o transparente. jogo, Aí eu contei a minha verdade, a marketing contou a dele, né? E aí o diretor falou, Cristina, eu vou te falar uma coisa. Realmente foi bem complicado lá, mas assim, eu vejo, ele falou algo que me fez continuar. Eu vejo você muito focada nos eventos, inclusive no Rio de Janeiro, que a gente fazia grandes eventos no Rio. Você lá de madrugada, colocando aquelas meninas lá no restaurante, vestindo elas. Então, assim, você sempre vestiu a camisa. E vários gerentes falam, quando a Cris está no evento, eu durmo, eu descanso. Então, eu quero que você continue, levante a cabeça, errar acontece, você não vai errar de novo, você vai aprender com seus erros. E está aqui um projeto para você continuar comigo. Olha, e legal. como você vai entregar essas camisas? Eu quero essas camisas sem o logo, você vai me entregar tudo que falta com os botões, nós vamos usar para outro evento. Falei, sem problema, fiz tudo, entreguei para eles. Quando eu saí de lá, eu entendi que meus erros são meus acertos. Aí eu nunca mais chorei. Mas também nunca mais tive um erro desse. Por que você acha que essa pessoa decidiu continuar confiando em você? Então, ele confiou em mim porque eu acho que eu sempre passei muito um empreender de verdade. Eles falavam, nossa, você é uma fornecedora bacana, porque o que a gente pede você tenta fazer, negocia legal com a gente, né? E você foi super transparente, E fui transparente, então A ele forma viu que não foi só culpa minha, porque eu dependo de terceiros. Eu dependo muito de terceiros, né? Porque tudo, botão, É uma cadeia, é uma né? cadeia. Aí o que eu entendi, fornecedores bons, competentes, que eu confio. Aí ela saiu, nunca mais trabalhou comigo e eu segui com meus fornecedores de sempre e parei de delegar 100%. Eu tinha que estar de olho ali, entendeu? Eu deixei muito, né? Muito trabalho, como você falou, fazia tudo, né? Você é desde computadora até, né, criação. Então também aí a minha empresa comecei a melhorar isso também. Aqui é o contador eu vou ter, sabe? Aí você começa... Você perde o medo também, né? E você passa a ter um time mais confiável também, né? Time confiável, que você pode acreditar neles. E eu nunca registrei ninguém porque eu nunca tive funcionários. Eu acreditava eu terceirizava tudo por projeto. Então eles ganhavam muito bem nos projetos, eu pagava mais que o mercado estava pagando para poder fazer um bom trabalho. Então eu sempre tinha gente. Vou fazer um grande salão do automóvel? Começo o estilista que vai desenhar, que eu não conseguia fazer tudo, né? Um menino que vai lá carregar as malas, que vai arrumar o camarim das modelos, então eu começava a contratar essa equipe por projeto, porque eu trabalho por projeto, né? Entendeu? Até porque é a forma que você recebe também, né? Não tem muito Porque como. eu não acreditava no CLT, onde você vem trabalhar pelo dinheiro, que foi meu caso. Eu ia lá para ganhar dinheiro, entendeu? E agora, Cris, você contou sua história de uma pessoa que passou muito tempo na Mercedes por um sonho que não era seu, era de um familiar, que te criava, né? Como é a relação da criação do seu filho hoje? Foi o que você fez diferente? Como é que foi essa jornada aí? Que ele já tem 28. quase os 30, né? 28. Foi falando muito isso pra ele, que ele consegue. Então, ele queria ser triatlon, ele foi. Legal. Ele quis ter kart, e não tinha grana pra bancar ele no kart, mas ele conseguia, ia lá, ganhava o kart, ganhou a roda. E ele corria. Eu vi que o que eu passei pra ele, disso de você consegue, você pode tudo, você, né, vai ser um grande homem e tal. E ele realmente seguiu esse caminho de tudo que ele quis, ele fez. Ele fala agora, vou sair dessa empresa, mas vou ganhar mais na outra. Ele vai para outra, ganhando mais. Então, ele arrisca mais. Só que ele arrisca muito mais que eu, arrisca mais rápido, né? Que legal. Não demora tanto, tipo 14 anos para sair de lá. Ele fala, vocês demoraram muito. Né? Tanto que agora ele quis sair da empresa, eu falei, filho, mas você só tem 1 ano. Ele, mãe, se não reconhecer agora, não vão reconhecer mais, os outros estão reconhecendo, eu vou para lá. Mas eu acho que é bom isso, sabe? Que ele vai correndo atrás do que ele quer, né? Não fica assim, esperando como a gente esperava, né? Eu não espero mais, quando eu quero, eu vou agora, né? Tanto que quando eu decidi fazer Paris, todos, como assim você vai fazer Paris? E engraçado que eu não fiz o piloto, né, do Paris, eu fui direto fazer o Paris, o primeiro Paris, já com as participantes. Se me perguntar, eu também nem sei como, só sei que eu fui. Mas isso diz muito sobre você, assim. É claro. Você é uma pessoa que... Empreendedora. Criadora. Faz acontecer. Faça acontecer. Você falou várias vezes do tipo, eu falo o que eu faço.
e aí eu dou um jeito. Empreendedor. Eu falo que nem agora, as participantes noivas do Sul, e eu tinha que colocar algo de noivas, eu não estava conseguindo, tá? Ou era muito caro você entrar no ateliê, eles cobravam, mas eu falei, deixa que eu vou conseguir. E realmente você está fazendo uma versão só para noivas? É porque elas são de noivas. Então esse tour para elas era voltado a noivas, né? Bordado, né? As plumas. Então eu conversei com a Prantam, que é antes da Galerie Lafayette, ele é mais antigo. E eu consegui uma personal style que deu uma aula de noivas pra gente lá dentro. Que legal. E a gente almoçou lá e tal. Que legal. Então eu gosto disso, sabe? De montar esse projeto, criar tudo isso, né? Boa. Isso aí. Vamos fazer o bate-bola? É isso que eu ia falar. Cris, agora quadro novo, bate-bola com a Cora. Ai, meu Deus. Que a gente vai falando umas perguntinhas pequenas. Se você tá com medo, você tá certo. Vem umas coisas aleatórias que Lá começa vem. fácil e depois vai pro... Tô brincando, não vai ser isso não. Não vai ser, não. Vou falar uma perguntinha e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? E aí, a primeira delas vai ser um livro que você leu e recomenda pras pessoas. Eu li um livro. Não vale ser o seu. Eu ia falar não assim, é o já meu. tá aqui, ó. Eu li um livro de Derrotada Poderosa. Esse livro não tem mais nas livrarias, ele tem em sebo. É de uma americana que ela entrou em falência total e ela, acho que ela fez mais ou menos como eu, foi acreditar no que ela podia fazer melhor. Então chama de Derrotada Poderosa, porque ela criou um livro que é sobre energias mais feminina, não é racional. Ela via a diferença num livro racional homem e um livro feminino. Então ela criou esse livro é de cabeceira. Eu fiz os testes que ela falava para fazer e dava certo. Legal. Olha. Tipo, principalmente financeiro, né? Para você olhar o valor que você quer ganhar. E eu falo, como assim? Mas realmente, de Derrotada Poderosa foi um livro que mudou o meu jeito de empreender. Olha que legal. Ele tem até um batom vermelho na capa. Legal. Uma inspiração. A inspiração para mim é a Constância Pascolato, da moda, é uma senhora hoje, e eu tô lendo o livro dela. É uma elegância, né? Uma elegância, e o livro dela é maravilhoso, que é da mãe dela, né? Que chama O Fio da Meada, que conta a história eles chegando como imigrantes aqui em São Paulo, sem nada. Usando a Constância pequenininha, usou a cortina para se vestir. Então, eu me inspiro muito, assim, nessa história dela, e hoje ela com idade, ela escreveu o livro há quase 90 anos, o livro dela agora, né? Não esse, O Fio da Meada, foi a filha que fez, tal, mas o livro dela mesma, ela escreveu já com 80 e poucos. Então, para mim é uma inspiração. E já tirei foto com ela, tá? E já pisei no pé dela, porque... vai que isso aí são poucas pessoas, talvez. A foto deu o meu marido falou, gente. você pisou no pé? Eu pisei no pé da Constância Pascolato, desculpa, Constância. Mas tirei uma foto num evento de moda. Que então legal. foi bem legal. E aí, um sonho que você ainda tem, que você ainda quer realizar? Olha, eu tenho um sonho a realizar, que eu quis ser professora também lá atrás, e fui fazer para ser professora, mas a minha mãe, ela sempre quis que eu trabalhasse, não estudasse, que para ela trabalhar a mulher seria independente do homem. Era uma visão dela. Então, eu já dei aulas sobre moda e tal. Fui parar na FAP, palestrando, foi algo também muito importante para mim. Eu ainda quero continuar seguindo sua carreira dos sonhos e quero ver essa sala assim, cheia de mulheres, umas 20 mulheres, eu podendo dar esse curso para elas seguindo sua carreira dos sonhos, porque sonhos paga a conta sim. O que falta para fazer isso hoje? O que falta para fazer isso hoje? Hoje eu estou bem focada nos livros, né? E eu hoje também estou muito assim, não querendo... eu estou, assim, cuidando muito de mim, do meu tempo. Hoje eu prezo acordar, não pegar o celular, tomar meu café tranquilo, não acontecer nada de manhã. Então hoje eu estou muito nessa vibe. Então agora eu preciso me programar melhor para voltar a fazer os cursos. Apesar que eu já faço masterclass em São Paulo sobre sustentabilidade. É algo que eu estou focada também. Boa. E para finalizar, um conselho que você queria ter escutado na vida, não escutou, mas que você falaria para outras pessoas hoje? O conselho que eu queria ter escutado é: vai que você pode sim. Você pode tudo, como não, né? Mas eu não vi isso, não. Pelo contrário.
Pelo contrário. É isso, Cris. Muitíssimo obrigado de estar aqui com a gente. Eu que agradeço estar aqui, falar com vocês. E o que eu mais gosto de falar é sobre meu empreender, porque eu acho que eu ajudo muitas pessoas quando... Tem muitas meninas que estão nesse momento e falam, puxa, você falou, e eu fui mesmo, sabe? Eu recebo De Paris eu recebi agora do lançamento desse livro, ela colocou que ela sempre leu muitas mulheres... assim, mulheres poderosas, mas um outro tipo de heroínas. E ela leu muito sobre heroínas. E que nesse sábado ela conheceu uma heroína que ela amou, e uma heroína que faz ela continuar. Então é legal quando você recebe... Uma heroína de verdade, né? Uma heroína de verdade da vida real, que eu gosto também de ser real. É claro. É acessível, né? Tem meninas que vieram do Rio, tipo, encontrar comigo, tomar café. E elas falaram, nossa, eu achava que você não era... Não, eu não quero ser inacessível, eu quero ser uma pessoa que eu possa falar comigo, dar dicas e tal, né? Que eu acho que falar a verdade, né? É isso aí. Com certeza. Isso é lindo. Sobre isso. Cris, muito obrigado. Obrigada pelo Cora, adorei esse Fala PJ, amei, de empreendedor que tem voz, e eu acho que isso é tão bom, porque isso traz as mulheres, os homens que querem empreender, a correr atrás, sabe? Sim. Tem tantas pessoas sonhando e por muitas outras questões, até financeira, não sai disso, né? Mas... E Cris, me fala, se a pessoa se inscreve no link que tem aqui, ou no QR Code, a gente chama a pessoa para falar aqui ou não? Chama, envia e-mail. Chega do nada lá a mensagem. Chamando, que gostou, faz reunião, opa, eu tinha até esquecido. Aí vocês já... Então, realmente é muito bom, eu acho que o Fala PJ é um trabalho lindo, eu acho que é muito como a minha voz, né, querendo falar para as pessoas, e vocês também trazendo pessoas para falar para essas pessoas. Então, adorei, Fala PJ. Fantástico. Muito obrigado. Praia. Obrigado demais. E tá vendo, gente? Se inscreve aí. E obrigado por ser nosso cliente também. É claro, Sim. É uma honra. É uma honra te ter por aqui. Imagina, é uma honra eu estar aqui participando. Hoje eu falei para um monte de gente que eu via, nossa, como você tá chique. Que chique. Nós que estamos. É isso. Muito obrigado. Viu, pela atenção. Obrigado demais. E quem curtiu esse episódio, quem aprendeu alguma coisa, quem quer ir para Paris, não deixa de mandar o gostei, inscrever no canal, compartilhar com todo mundo. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Igor sempre me lembra de ativar o sininho, que eu sempre esqueço. Eu só falo essa parte. É a parte dele, é a participação dele. Adorei. Então, se estiver escutando no YouTube, no Spotify, você também pode dar estrelinha pra gente, mandar pros amigos, enfim. Vamos mandar pra muita gente. Compartilha esse episódio, que eu acho que tem coisa legal. E não tenha medo de ir pro Cora, pra plataforma de banco PJ, não, que essa é maravilhosa. Bom demais. Show, Cris. Obrigado, agora só falta você dar uma dica pra mim e pro Igor pra se vestir melhor, né? Porque os dois aqui estão todo acabadinhos, esse lado da mesa tá acabadinho, esse aí tá chique pra caramba. Então... Umas camisas corporativas. Uns trem diferentes. Viu? Posso dar umas dicas. Muito obrigado, querido. Obrigada a vocês. Valeu, gente. Valeu.